A grande maioria dos livros de influência te ensina muito sobre o que você deve falar e quais são os gatilhos que você pode usar para influenciar as pessoas. Mas tem um livro que ele fala sobre o que não é dito, como você influencia as pessoas e faz elas gostarem mais de você sem que você diga uma palavra. E se você não conhece ainda, o livro é esse aqui, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Ah, mas antes de falar do livro, se você também não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a Sofia. Eu sou especialista em growth e apaixonada por livros. Eu leio uma média de 4 livros por mês e eu aplico esses livros no dia a dia do meu trabalho. E nesse canal eu falo sobre como eu apliquei eles. E por isso que hoje eu quero te passar 3 técnicas para conseguir mais abertura com as pessoas quando você for falar com elas. E são 3 técnicas que não são gatilhos, coisas que você precisa falar. São coisas que você não fala, são as suas atitudes quando você for chegar perto de alguém. Primeiro de tudo, o que você veste importa sim. Não importa o que os outros estão falando de eu não ligo pra aparência. Gente, isso aqui a gente puxa uma questão de neurociência, de evolução da espécie. A gente, enquanto ser humano, a gente evoluiu para fazer preconceitos, pré-julgamentos muito rápido. Então, a gente, de forma muito rápida, a gente julga uma pessoa e já forma alguns preconceitos sobre ela no momento em que a gente bateu o olho nela. Então, a forma como você se veste, ela é sim muito importante para a forma como a pessoa pode te julgar. Pode ser que você tenha um julgamento inicial que depois se transforma em outro tipo de visão, em outro tipo de julgamento? Sim. Só que é muito melhor se a gente conseguir fazer com que a pessoa tenha o julgamento que a gente quer desde o início, do que fazer com que a pessoa tenha um julgamento A sobre a gente e aí, depois de um tempo, a gente consiga reverter esse julgamento A para o julgamento B. Então, escolher a roupa que você veste é muito importante para você conseguir passar a imagem certa. E aqui um adendo muito importante é que eu não tô falando que você precisa usar roupas caras ou vestir roupas de marca, esse tipo de coisa. Muito pelo contrário. Você tem que entender qual é a imagem que você quer passar e você tem que entender que tipo de roupa passa essa imagem. Por exemplo, se eu tô saindo com as minhas amigas, não tem por que eu botar um blazer, um salto fino. Eu quero uma coisa um pouco mais casual, então eu provavelmente vou de tênis, vou de calça jeans. Agora, se eu vou dar uma palestra, eu quero parecer uma mulher mais formal, uma mulher mais de negócios. Então aí eu vou botar um blazer, eu vou botar um salto fino. É entender o ambiente que você tá, entender como você quer se posicionar naquele ambiente e aí sim se vestir da forma como você gostaria de se posicionar. O segundo ponto é a forma como você se aproxima das pessoas. Então, é muito mais sobre a sua postura ao chegar perto das pessoas. E aí é a mesma coisa. Não existe uma postura certa ou uma postura errada. Existe a forma como você quer que a pessoa te entenda quando você estiver se aproximando dela. Então, se eu quero chegar como uma pessoa um pouco mais imponente, provavelmente vou estufar mais meu peito, jogar meu ombro para trás, chegar com uma postura um pouco mais fechada. Se eu quero chegar com uma pessoa um pouco mais aberta, eu provavelmente vou ficar um pouco mais relaxada, chegar um pouco mais tranquila. Vou às vezes sentar de uma forma um pouco mais relaxada também, e não numa postura completamente fechada. Então, é entender a forma como você vai chegar perto da pessoa, a sua postura ao chegar perto da pessoa também importa muito sobre qual julgamento ela está fazendo de você. Entende que vai virando uma combinação. Então, a forma como você se veste, mais a forma como você se porta, vai aos poucos gerando uma percepção da outra pessoa em relação a você. Então, são duas coisas que você nem abriu a boca ainda, mas a pessoa já foi de alguma forma influenciada e já tem uma pré-percepção de você. E qual é a questão dessa pré-percepção? É essa pré-percepção que vai fazer a pessoa ser mais suscetível e aberta a alguns pontos e mais fechada a outros. Por exemplo, se eu cheguei com, vamos supor, uma pastinha, sabe aquelas pastinhas de trabalho? Já cheguei posturado, confiante, de terno, e eu falei com você que eu sou um corretor de imóveis ou um corretor de ações, a minha postura, a minha forma de vestir já vai fazer com que eu pareça uma autoridade. Então, tudo que eu falar sobre esse assunto, você tem muito mais tendência a acreditar. Porque a forma que eu cheguei em você já vai fazer preconceitos na sua cabeça, de forma que você já vai estar mais suscetível a me ver como uma autoridade, a me ver como uma pessoa que tem conhecimento, que é inteligente, que sabe do que está falando. E tudo isso antes mesmo de eu provar que eu sou autoridade ou não. Então, tipo, nem abrir a boca, mas só
desses pré-julgamentos que eu consegui fazer você criar sobre mim, eu já ganhei mais autoridade sobre você. E antes de eu ir pro terceiro ponto, eu queria falar com você que se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de aprender com os livros, eu te convido a conhecer a comunidade. A comunidade é uma plataforma onde toda semana eu falo sobre um livro que eu li e como eu apliquei ele no dia a dia do meu trabalho. Não só isso, mas a gente também tem um grupo no WhatsApp onde a gente troca ideia, tira dúvida, conversa e realmente tem uma comunidade lá dentro de pessoas interessadas em crescer profissionalmente. Além disso, lá na comunidade eu fiz um módulo chamado Persuasão e Influência, onde eu falei todas as técnicas desse livro. Esse livro aqui, essas 3 técnicas que eu falei, são só uma parte do conteúdo do livro. Existe muito mais coisa que o livro te entrega. E lá na aula da comunidade eu consegui falar com mais detalhes sobre todas as partes e como você aplica no dia a dia. Não só nesse livro, mas também para fechar o módulo de Persuasão e Influência, eu falei sobre como fazer amigos e influenciar pessoas e as armas da persuasão. 2 livros muito bons sobre como a gente influencia as pessoas ao nosso redor. Agora sim, indo para o terceiro ponto. O terceiro ponto, que para mim é o mais fácil e o mais poderoso, é o sorria. O sorria é legal porque eu gosto dele porque é uma coisa que a gente já faz de forma natural. A postura, a roupa, são todas coisas que às vezes a gente tem que pensar muito para conseguir fazer. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade sobre como me vestir. Então, roupa é uma coisa que eu tenho que pesquisar muito, olhar muito. Às vezes você gasta um dinheiro para comprar novas roupas. A postura também é uma coisa que às vezes você tem que estar sempre se lembrando da postura para chegar com a postura correta. Mas o sorrir não. O sorrir é fácil, é leve e a gente faz de forma natural. Não precisa gastar nada, não precisa pensar muito. Quando a gente sorri, a gente faz uma abertura inicial nas pessoas. O que é isso? Novamente, a gente evolutivamente, enquanto ser humano, a gente teve um instinto que foi gerado na gente, que é o de luta ou fuga. Então, geralmente, quando a gente encontra uma pessoa, esse instinto, ele bate na gente. Da gente ter um primeiro conceito de eu preciso lutar ou fugir com essa pessoa, é alguém ou alguma coisa que me apresenta uma ameaça. Vamos pensar que você estava lá na selva, na savana. Cara, quando você bate o olho em qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que decidir é se aquele elefante, aquele leão, aquele macaco eram coisas, eram animais que você precisava lutar ou fugir ou era de boa, era tipo amigável. Então, até hoje a gente tem esse tipo de instinto mesmo de luta ou fuga. E quando a gente chega sorrindo, a gente quebra esse instinto de luta ou fuga porque a gente se mostra como alguém aberto, a gente se mostra como alguém que, olha, eu não sou uma ameaça pra você. Então o sorriso, ele literalmente abre portas na sua vida porque ele faz com que a pessoa se sinta mais aberta a você. E é isso. Comenta aqui embaixo se você já conhecia alguma dessas táticas, se você já leu esse livro ou algum dos outros que eu comentei aqui. Eu vou deixar o link dos livros também na descrição, caso vocês queiram comprar pra ler. Eu super recomendo, porque os livros são muito, muito bons mesmo. E eu gostei pra caramba, tanto é que transformou em aula da comunidade. Vou deixar aqui embaixo também minhas redes sociais pra vocês me seguirem. Eu compartilho minha rotina, meu dia a dia, o que eu tô lendo, o que eu tô fazendo que tá funcionando, o que eu tô fazendo que não tá funcionando. Sempre falo das minhas táticas e como eu tô fazendo pra gerar mais resultados. Vejo vocês no próximo vídeo e lembrem-se, não existe solução única.